Carta aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 23, em nome de Jesus, até o 29, amém? Está escrito para nós assim, Carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, Moisés saiu do Egito, e não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento em que nós nos encontramos aqui reunidos como igreja para buscar a Tua presença, para Te adorar, reconhecendo que nada somos sem Ti. Por isso, nesse momento, fala ao nosso coração de forma clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. E você diz: amém. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos aqui nesse mistério e que Deus, Ele nos proporcionou até a sua volta, que é viver em comunhão, em viver em unidade. Aqui nós estamos em unidade, todos nós estamos em um único propósito, que é buscar a face de Deus. Aqui nós não estamos porque do dízimo, aqui nós não estamos porque da oferta, aqui nós não estamos porque do status, aqui nós não estamos porque do título, aqui nós não estamos porque queremos ser visto, aqui nós não estamos para apresentar a nossa roupa, aqui nós estamos para um único propósito: buscar a face do nosso Deus e adorar em espírito e em verdade. Isso que Deus quis fazer quando enviou Cristo Jesus, nos unir, nos conectar, para que possamos voltar à origem daquilo que nós fomos criados. Viver na presença de Deus, amando e desejando e buscando de todo o coração. Então, quando nós nos reunimos aqui, Deus, Ele traz ao nosso coração mais e mais uma palavra para despertar cada um de nós naquilo que Ele nos chama a viver nesse tempo. E eu quero que o seu coração se abra em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus está voltando e nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Não é o quanto manifestamos poderes sobrenaturais que nos habilitamos para entrarmos no reino dos céus, mas sim o viver Jesus. Não é o quanto, irmão, nós manifestamos coisas sobrenaturais neste mundo, ou não é o quanto nós temos de riqueza, de prosperidade, ou não é o quanto nós conseguimos atrair pessoas para olhar para nós, que nos qualifica como homens e mulheres para ter acesso ao reino dos céus. Devemos entender que nós precisamos se preocupar com isso. Muitas pessoas, elas gostam de buscar estar em determinados lugares, em consagração, buscando de Deus poder. Isso é bom, porque é a promessa dele. Para manifestar esse poder, isso é bom, porque revela que existe um Deus poderoso. Mas todas essas pessoas que assim viveram no passado, Jesus exortou. Jesus disse para os seus discípulos,
quando eles vieram até Jesus para dizer: mestre, até os demônios se submetem, até os principados e potestades das trevas submetem ao teu nome. Mas isso não dava para eles a credencial de que eles estavam com a certeza da vida eterna. E Jesus vai dizer para eles: não se alegre porque os demônios submetem a você. E Jesus vai dizer: porque eu vi Satanás cair do céu, ser lançado. Por quê? Porque ele fazia muita coisa. Satanás, ele tinha uma glória, ele tinha algo que trazia ali, com certeza, muitos olhares para ele. Ele tinha um padrão elevado de beleza, de grandeza, de glória, de esplendor. Mas ele foi desqualificado. Por que ele foi desqualificado com tanta qualidade? A Bíblia vai dizer: porque foi achado no coração dele iniquidade, foi achado no coração dele o pecado, foi achado no coração dele a rebeldia, foi achado no coração dele a transgressão de viver para a glória de Deus. Então existem muitas pessoas que manifestam sinais, prodígio, coisas sobrenaturais, mas isso não o qualifica como alguém que está verdadeiramente vivendo uma vida plena que agrada a Deus. Porque para viver uma vida que agrada a Deus é viver Cristo Jesus. Então nós encontramos pessoas que prosperam, que têm uma riqueza elevada, consegue amontoar, juntar, ter muito recurso, porém o seu coração não é um coração que agrada a Deus, porque honra o Senhor com os lábios, mas o seu coração não é um coração quebrantado, um coração contrito, um coração confiante, que verdadeiramente quer viver para a glória de Deus. A Bíblia nos diz de um jovem que ele se aproxima de Jesus, querendo saber a respeito de como viver a eternidade, de como viver o reino de Deus, como ter a certeza da vida eterna. E a Bíblia nos diz que aquele jovem, ele vai até Jesus, mas o seu coração fica nos seus tesouros, o seu coração fica nas suas riquezas, seu coração fica nos seus prazeres, seu coração fica naquilo que lhe satisfaz, e não em Jesus. Então ele vai até Jesus, mas deixa o seu coração nas coisas do mundo, e pergunta a Jesus: como eu posso ter a vida eterna? Como eu posso ter a certeza da eternidade? E Jesus vai dizer para ele, se ele conhecia os mandamentos, ele vai dizer: eu conheço os mandamentos. E Jesus olha para ele com certeza, com alegria, por ver ali alguém que está expressando algo que agrada a Deus. Não adulterarás, não matarás, honrará pai e mãe. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus chama esse jovem agora para viver o padrão de Deus. E como é viver o padrão de Deus? Confiar plenamente em Jesus. Quando a Bíblia nos diz que aquele jovem se expressa isso para Jesus, Jesus fala: tá bom, você está com as qualidades que agrada a Deus, obediente, mas uma coisa está te faltando. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você me segue e você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia nos diz que esse jovem, ao ouvir isso, ele fica muito triste. Por que ele fica muito triste? Porque ele queria viver uma glória na terra e uma glória no... Ele queria viver as bênçãos na terra e também queria viver as bênçãos no... Ele queria viver tudo que o seu coração desejava na terra e também queria viver tudo que o seu coração desejava na eternidade. E ao ouvir de Jesus que ele deveria segui-lo, a Bíblia nos conta que esse jovem ele fica muito triste. Por que ele fica muito triste? Porque ele tinha uma riqueza e o seu coração estava na riqueza. E a Bíblia nos diz que nós não podemos amar a dois senhores, porque há de amar um e desprezar o outro. O senhor da vida dele era a riqueza. A riqueza era tudo que ele amava e confiava. Então olhar para Jesus como seu Senhor e seguir Jesus para viver uma vida que agrada a Deus, esse jovem disse: não, eu prefiro viver com a minha riqueza. Portanto, irmão,
Muitos que vivem uma vida de burguesia, uma vida de glória, uma vida de riqueza, Jesus vai dizer claramente para o seu discípulo, para nós em Mateus 19, 23. Então disse Jesus ao seu discípulo: em verdade lhe digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque esse jovem, ele não queria viver dependente, na dependência de Jesus. Ele queria viver confiante na sua riqueza. Eu quero que você entenda isso, irmão, porque pessoas acreditam que a prosperidade que ela tem é sinônimo de aceitação no céu, que alguém que é aprovado, ou porque ela ou ele consegue manifestar sinais, também não é uma certeza que a minha vida está sendo uma vida que agrada a Deus. Mas devemos olhar para as Escrituras e procurar nela, irmão, o padrão ao qual Jesus diz na sua palavra. Quando nós chegamos em Mateus 16, 24, Jesus está dizendo para os seus discípulos a vida, o formato, o modelo ao qual agrada a Deus. E quando nós chegamos aqui, nós vamos ver dessa forma Jesus dizendo para o seu discípulo, expressando em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Então aquele jovem, ele não queria perder a vida para achar a vida que agradava a Deus, que era viver seguindo Jesus, que era viver uma vida olhando somente para Jesus e não só para a riqueza. Jesus está dizendo para o seu discípulo: essa é a forma de achar a vida. Quando você abre mão de viver a sua vida para viver a minha vida, você vai achar a verdadeira vida que agrada a Deus. E ele vai dizer: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos. Então retribuirá cada um conforme as suas obras. Então aqui nós estamos olhando uma promessa que Jesus está dizendo: se você viver a vida ao qual eu estou chamando você para viver, você vai achar a verdadeira vida. E vivendo essa vida que é verdadeira, que é viver debaixo da minha autoridade, debaixo do meu senhorio, debaixo do meu querer, você vai ter uma esperança que naquele grande dia, quando eu voltar, vir em glória, eu vou trazer para você recompensas. Por isso, irmão, você e eu, nós que estamos aqui, viemos no ambiente para sermos renovados, dizendo: vale a pena passarmos aflições, vale a pena passarmos restrições, vale a pena nós passarmos certas coisas na terra, olhando para o invisível, olhando para aquilo que ainda não está palpável, mas tendo a certeza que virá em glória o nosso Senhor Jesus Cristo, para trazer sobre nós as recompensas, ao qual nós estamos hoje dizendo não para o pecado, não para os prazeres, não para uma vida de rebeldia, para uma vida de iniquidade, para uma vida de prazer, para uma vida de satisfação somente na carne, para viver algo que agrada a Deus. E nós olhamos isso, irmão, em toda a Bíblia. Homens que entenderam: vale a pena ser fiel ao meu Deus. É nos contado de um profeta chamado Micaías. Micaías foi um homem que foi separado por Deus para falar a verdade, viver a verdade, em um cenário em que todos estavam vivendo uma mentira. E esse Micaías é nos contado que ele, por viver a vontade de Deus, ele vivia isolado, ele vivia excluído, ele vivia de uma forma a qual os profetas da atualidade não querem viver. Porque os profetas desse século, eles querem viver debaixo da aceitação, querem viver debaixo do aplauso,
quer viver debaixo da admiração do homem, da glória do homem, e abre mão da palavra de Deus e não prega a palavra de forma clara. E é nos contado que Josafá vai encontrar com Acabe, e ali, sendo Josafá genro de Acabe, é nos contado que Acabe chamam para pelejar, para entrar na peleja, na guerra. E é nos contado, irmão, que Josafá, estando ali com o rei, à entrada da cidade de Samaria, começa ali um cenário de mentira, aonde nós encontramos ali em 1 Reis capítulo 22, do 10 em diante. Os reis, os profetas começam a profetizar bênção, que vai dar tudo certo, que vai ter conquista. Ô rei, você vai vencer a peleja, você vai conquistar. Porém, este homem que ali estava era um rebelde, era um idólatra, era alguém mau. Mas é nos contado que os profetas estavam profetizando somente bênção para ele. E é dito para nós dessa forma, que manda chamar então o profeta Micaías, porque o desejo do coração de Josafá era ouvir um profeta de Deus. Tá bom, eu estou ouvindo esses profetas dizer só que vai ter conquista, vitória, prosperidade. Mas esses profetas que aí estão, eles querem aceitação, rei. Ele quer bajulação, ele quer glória sua. Eu quero é que você chame um profeta de Deus. Irmãos, ouça. E no versículo 13 é nos dito dessa forma: o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma voz prediz coisa boa ao rei. Portanto, a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Mas nós encontramos na Bíblia Jesus falar: aquele que quer me seguir deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz, tem que me seguir debaixo da minha vontade. Uma vida de sacrifício, uma vida de cruz. Este homem, ele estava sendo levado, tirado da prisão e sendo levado diante dos reis. E é nos contado, amados, que ele poderia ver a oportunidade de sair da cadeia se ele falasse coisas boas para agradar. Mas este homem vai nos dizer a palavra que depois de tentar falar aquilo que agradava o rei falou: você está mentindo, fale a verdade, que você não é um profeta igual aos outros, mentiroso, que fala aquilo que para me bajular. E nós ouvimos claramente no 15: quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Remote de Gileade para a batalha e devemos nos conter? Ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fala? Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: então tá, você quer a verdade? Irmãos, eu quero que nesse momento nós entendamos que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Nós abrimos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, a partir do 23. E quando nós chegamos no versículo 24, é nos contado dessa forma: pela fé, Moisés adulto recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Então Moisés, ele tinha isso como vida. Eu prefiro não viver no palácio, na bajulação, na aceitação. Eu prefiro isso, viver o desprezo. Eu prefiro isso, viver a dor, viver a humilhação, viver a escassez. Eu prefiro viver isso do que desfrutar um momento de pecado, de prazer neste mundo.
Eu prefiro viver a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Então esse profeta aqui, ele vai diante do rei Micaías, e ali quando ele vê o rei dizer, então me fale a verdade, jure pelo Senhor, me fale a verdade. Ele: não vou perder a oportunidade. Eu não vou perder a oportunidade de dizer para você, rei, a verdade. E ele vai dizer para nós, no 17: então Micaías disse: vi todo o povo de Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você a meu respeito, eu não disse a você que ao meu respeito ele só profetiza. Ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, e à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Remote de Gileade? Então, irmão, esse homem está dizendo que teve uma visão de Deus, e dizendo que isso ia acontecer. E ele vê ali Deus trazendo, enviando ali um falso espírito para enganar com homens, profetizasse mentira. E ele ali nitidamente, claramente dizendo: olha, Israel vai sofrer, o povo vai se espalhar, e o rei não vai ter vitória. Ao dizer isso, irmão, este homem, ele sofre as consequências de não ser como os falsos profetas. Ele recebe a sentença no 27. Assim disse o rei: meta este homem na cadeia e o ponha a pão e água, até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todo o povo ouça isso. Então o rei manda prender este homem, viver preso novamente, debaixo de pão e água, sendo ali oprimido, sendo ali rejeitado, sendo ali excluído, sendo ali, irmão, por um breve momento, dolorosamente, vivendo a vida ao qual nós acabamos de ver aqui, Moisés preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Como estão entendendo? Então esse homem chamado Micaías, ele viu o cenário de ser alguém que poderia viver os prazeres que todos os outros profetas estavam vivendo, debaixo da bajulação, da aceitação. Mas ele entendeu que não deveria viver aquilo, porque aquilo era momentâneo, 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas depois haveria consequência para a sua alma. Ele preferiu falar a verdade, viver a verdade, estar ali como homem que representa Cristo na terra, sendo verdadeiramente um filho que agrada a Deus. E disse para aquele rei: você vai sofrer, rei, porque você não quis submeter a palavra de Deus. Você vai para a guerra, mas certamente você não vai voltar, você vai morrer na guerra. Ao falar a verdade, este homem ali agora é preso. E eu quero que você entenda que isso aconteceu, e é nos contado de Moisés. Moisés foi alguém que tinha uma beleza. Moisés foi alguém que cresceu no palácio. Moisés foi alguém que tinha todo o recurso que todos nós aqui hoje desejamos. Tinha carro, tinha casa, tinha ouro, tinha prata, tinha fama, tinha proteção de homens, tinha tudo que ele desejava. Mas Moisés entendeu algo: eu não nasci para viver aquilo que Faraó quer me proporcionar. Eu nasci para viver aquilo que Deus me chamou para viver, que é o viver Jesus. Então, quando nós chegamos no 26 do capítulo 11 de Hebreus, está escrito assim: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então,
Moisés, ele poderia desfrutar tudo. Ele não estava roubando, ele não estava defraudando, ele não estava tirando de ninguém, ele poderia viver tudo. Mas ele entendeu que nasceu para um propósito. E quem nasce para um propósito não pode viver aquilo que o Egito proporciona, aquilo que Faraó proporciona, porque não traz ali glória para Deus. Ele preferiu viver sofrimento, desonra, desprezo, maltrato no deserto com a escassez, mas fazendo a vontade de Deus, vivendo com o povo de Deus, sabendo que haveria uma recompensa a qual Cristo daria. E nós estamos aqui, irmão, para renovar novamente a nossa força. Vale a pena nós falarmos sempre a verdade. O que adianta, irmão, eu estar aqui e dizer que Deus vai fazer, que vai acontecer, que Deus vai fazer, mas quem está lá é Acabe, quem está lá é Jezabel, quem está lá é Judas, quem está aí é Jonas, quem está vivendo isso são pessoas que desonram a Deus. Então quando nós estamos aqui, irmão, não é para aceitação, não é para aplauso. Quando nós estamos aqui, irmão, é para viver a vontade de Cristo, por amor a Cristo, para exaltar a Cristo. E Cristo, Ele deixou a sua palavra claramente para nós, que nós acabamos de ler aqui, quando Ele disse para o seu discípulo: vocês querem verdadeiramente ser meu discípulo, então vocês devem vir após mim e negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Ele vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo, ganhar aplauso, a ganhar admiração, a ganhar riqueza, glória do homem, e ser reprovado diante de Deus? E ele finaliza com a promessa em que nós acabamos de ler, que Moisés olhava o invisível. Moisés olhava um tesouro invisível. Moisés olhava algo precioso, uma recompensa que vinha não do homem, mas de Deus. E Jesus fala isso na sua palavra, quando nós chegamos aqui em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá cada um conforme as suas obras. Você acha que Micaías, quando ele apresentar diante de Deus, quando Acabe apresentar diante de Deus, quando aqueles milhares de profetas que mentiram chegar diante de Deus, quem vai receber a recompensa? Moisés, sabendo disso, ele falou: prefiro viver um momento de desprezo, um momento de maltrato, um momento de humilhação, de desonra, mas tendo a certeza que eu vou viver eternamente com Deus. E quando nós, irmãos, chegamos em Mateus 17, nós olhamos que ele viveu no deserto, sofreu no deserto, foi desprezado, foi caluniado, foi traído, morreu no deserto. Mas ele olhava para algo invisível, irmão, não para aquela Canaã que estava diante dele. Moisés, quando nós chegamos no capítulo 17 de Mateus, é nos contado assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e a sua roupa se tornaram branca como a luz. E naquele mesmo momento apareceu diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, é nos contado aqui que quando Jesus subiu ao monte com 3 discípulos, o céu se abre e lá está Moisés, vivendo a recompensa, vivendo aquilo que ele não quis viver na terra, debaixo da vontade de Faraó, debaixo da glória de Faraó, debaixo da influência de Faraó. Ele preferiu ser maltratado, desprezado, olhando para aquilo que Deus poderia fazer com ele na eternidade. E lá estava Moisés agora. E nessa noite, irmão, o desejo do meu coração é que você olhe para estes homens. Eu poderia falar de Elias, que sofreu tanto, que foi tão maltratado, e lá está Elias, sentado ou em pé,
contemplando juntamente com Jesus a terra, olhando para ver se alguém bom, alguém que se desvia do mal, alguém que quer viver para a sua glória e não se apegue à riqueza desse mundo, como aquele jovem rico. Então nessa noite, o desejo do meu coração é que você creia na palavra de Deus. Vale a pena você viver o desprezo, vale a pena você viver o maltrato, vale a pena você viver tudo aquilo que outros não querem viver, mas sendo fiel à palavra de Deus, sendo fiel ao querer de Deus. Não existe eternidade, não existe vida eterna, não existe uma esperança que vai viver no céu se não tiver uma vida de renúncia, uma vida de entrega aos pés de Jesus. Porque aquele que perder a sua vida, achá-la, e você só pode achar a sua vida se você estiver vivendo uma vida que agrada a Deus. Assim como está escrito, como nós ouvimos a vida de Moisés. Por amor a Cristo, ele preferiu viver o desprezo desse mundo. Por isso, por amor a Cristo, vale a pena você dizer não. Tudo aquilo que Faraó, Satanás e seus principados e potestades estão propagando neste mundo. E confiar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Se coloque de pé. Em nome de Jesus Cristo.